Muitas mulheres ficam apavoradas ao encontrar um nódulo, mais conhecido como caroço, durante o autoexame dos seios. Isso é um sinal de alerta para o câncer? Bom, segundo a doutora Gisele Mello, assessora médica em mamografia, não há motivos para pânico, mas a mulher deve sempre procurar seu ginecologista para obter uma avaliação mais específica do caso. Nessa entrevista, ela vai esclarecer algumas das suas dúvidas. Doutora Gisele, para a gente iniciar essa conversa, o que são nódulos e como eles se formam no corpo, principalmente nos seios? O nódulo, ou esse caroço, que as pacientes costumam dizer, é um crescimento de um tecido, né, que pode ser anormal no interior da mama ou de qualquer outro órgão, né? Qualquer crescimento de um tecido em um órgão é chamado de nódulo. A paciente vai referir esse nódulo ou como uma massa, como elas gostam de chamar de caroço, mas pode aparecer também como um inchaço ou até mesmo como uma área de espessamento. Como é que vai diferenciar um pouquinho na hora de palpar? Geralmente o nódulo ele tem uma margem mais definida e a consistência na hora da palpação é um pouco diferente do resto do tecido mamário. O tecido mamário, seja do homem ou seja da mulher, ele vai responder aos estímulos hormonais, né? Então, aí já falando como é que pode se formar esse nódulo. Então, os nódulos ou nodulações, elas podem aparecer tanto na criança, tanto no homem quanto na mulher. Então, é importante a gente falar um pouquinho de cada um, porque muitas dessas nodulações são normais. Então, os bebês podem ter nodulações decorrentes do estímulo do próprio hormônio da mãe. As meninas, elas também por volta dos 6 até os 9 anos, vão formar os brotos mamários, que também são devido a estímulos. E até os meninos, na pré-puberdade, vão poder ter nodulações. O importante dessas nodulações é que elas são sempre benignas e elas regridem espontaneamente, então não há necessidade de se preocupar. Já na mulher adulta, a gente pode ter uma série de causas para formações de nódulos. E é importante notar que elas são mais frequentes nas mulheres jovens e na maioria são casos benignos, né? Então, quais são as causas da formação desses nódulos? Seriam as alterações fisiológicas, principalmente no período pré-menstrual, os cistos, que são, na verdade, acúmulos de líquido no interior da mama, os fibroadenomas, que são os nódulos benignos mais comuns nas mulheres jovens e bem frequentes, a mastite ou as alterações da lactação, então, como o próprio nome está dizendo, devido à amamentação. Traumas também pode ocasionar a formação de nódulos pela formação de hematomas. Papilomas, que são nódulos na mama que geralmente estão associados à saída de sangue dos mamilos, né? Então, esse é um sinalzinho de alerta. Entretanto, e principalmente nas mulheres mais velhas, alguns nódulos podem ser um sinal de câncer de mama. Daí vem um pouquinho a preocupação em relação aos nódulos. Doutora, o autoexame é um método eficaz para a detecção desses nódulos? O autoexame ele deve ser sempre estimulado nas mulheres, principalmente nas mulheres jovens, aquelas que ainda não iniciaram a rotina dos exames de imagem. Então, seria o único método que ela teria para encontrar alguma alteração. E vale a pena citar que o autoexame não é apenas palpar a mama, é olhar a mama, né? Ver se não tem nenhuma alteração na pele, ver se não tem nenhuma alteração na coloração. Então, o autoexame é palpação e verificação também. Em geral, um nódulo, para ele se tornar palpável, ele vai medir mais ou menos 1 centímetro. E só deixando claro, os exames de imagem, eles pegam alterações com 0,5 centímetros. Então, a gente faz o exame de rotina para pegar lesões não palpáveis. Bom, o nódulo palpável ele tem mais ou menos 1 centímetro, ainda é uma medida de segurança, mas algumas coisas podem dificultar a gente identificar esse nódulo. Então, por exemplo, mamas muito grandes, quando esse nódulo está localizado numa parte mais profunda da mama, quando o tecido mamário é bastante denso. Então, nessas situações, mesmo esses nódulos de 1 centímetro, a gente pode ter uma dificuldade de conseguir achar no autoexame. Como eu já falei, no autoexame e também no exame clínico, outros sinais devem ser valorizados. Então, por exemplo, se os nódulos forem acompanhados de dor mamária, o que a gente chama de mastalgia, alteração da pele, então escureceu, ficou vermelha, ficou rugosa, retração do mamilo, diminuição do volume mamário, gânglios na axila, que a gente chama de íngua, e secreção pelos mamilos, esses são sinais de mais alerta para essa mulher ir procurar um médico. Então, nódulo mamário novo, né, aquele que não é usual, que ela não está acostumada, que não desapareceu no período pós-menstrual, e principalmente associado a esses sinais que eu já falei, é um sinal de alerta para que essa mulher vá procurar o seu médico e aí sim ele vai instituir uma conduta mais adequada. Então quer dizer que a época do mês, considerando o ciclo menstrual, o ideal é sempre logo após a menstruação, não é isso?
O período pré-menstrual, essa mama está inundada de hormônio, então ela tem muita modificação, né? Porque se a gente for pensar, seria a preparação para uma eventual gravidez. Se ela não existir, a mulher vai menstruar e toda essa modificação ela vai se amenizar. Então a mama fica realmente mais inchada, as nodulações são mais evidentes. Então o período pré-menstrual não é um período bom para você fazer o teu autoexame. Então espera a menstruação, a mama vai desinchar e aí sim, se aquele nódulo percebido ele não sumir, então ele pode ser uma lesão nova e essa aí vai ter que ser melhor analisada. Doutora Gisele, então a partir desse ponto, se a mulher encontrar um nódulo no seio dela, como é que ela pode saber se é benigno ou maligno? Bom, uma vez que ela vai procurar um médico, através do exame físico e através de perguntas, né? Do tempo de aparecimento, de outras queixas, se ela tem antecedente familiar, quer dizer, ele vai fazer várias perguntas. E aí ele pode chegar a uma conclusão se esse nódulo é real, se não é só um tecido que está mais espessado e se exige a necessidade de continuar. Em geral, se confirma a presença do nódulo, para fazer a diferenciação de benigno e maligno, há necessidade de outros exames, né? Então, o que a gente chama de exames complementares. E aí vem bem aquela rotina de exames. Então, o primeiro que a gente diria para a questão do nódulo e não para a questão de um rastreamento, o mais rápido seria o ultrassom. Então, o ultrassom é um exame rápido, um exame que confirma a presença do nódulo e faz a primeira diferenciação desse nódulo, se ele é um nódulo que a gente chama sólido ou se é um nódulo cístico. Por que essa diferenciação? Porque os nódulos císticos ou aqueles coleções de líquidos geralmente são benignos e já acalmam a mulher, né? Então, o ultrassom seria um exame mais rápido que daria a resposta se positiva do nódulo e qual a etiologia mais ou menos desse nódulo. Vai dar outras informações, conforme o contorno, se é regular, se é irregular. A mamografia também entraria aí para dar uma informação de se esse nódulo está associado a microcalcificações ou aquelas calcificações que a gente diz suspeita. Então, a mamografia daria esse tipo de informação. Muito bem, baseado nisto, o médico pode ir mais para frente. Ou ele resolve que é benigno e acaba, e não precisa se fazer mais nada, ou a gente precisa aumentar a nossa eficácia ou a possibilidade de investigar melhor. Então, o que ele faria? Poderia fazer a ressonância magnética. É importante observar que a ressonância ela só vai dar dados de informação quanto à vascularização desse nódulo. Portanto, numa avaliação de nódulo, sempre há necessidade do contraste. E, por isso, não é um exame que vai ser pedido rotineiramente. Encarece muito e ele também não vai dar todos os resultados que a gente precisa. E se, finalmente, esse nódulo for indeterminado ou suspeito do ponto de vista de imagem, aí vai ser necessário a abordagem por biópsia. Então, pode ser por agulha fina, por agulha mais grossa, pelos métodos de mamotomia ou, eventualmente, até por uma cirurgia. Mas aí ele vai precisar confirmar se esse nódulo for indeterminado ou suspeito por uma análise de um patologista. Doutora Gisele, ainda falando nos exames de controle, a mamografia é indicada em qual idade? Então, numa paciente assintomática, né? Não no caso de ter um nódulo ou qualquer alteração, numa paciente assintomática, em que a gente faz o exame para procurar lesões que não são identificadas ainda, se essa paciente não tiver casos na família, recomenda-se o início a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Então, isso é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ultrassom, ressonância são exames complementares, então eles serão feitos a partir de uma indicação do médico. Em pacientes abaixo de 40 anos, mas com casos familiares, principalmente primeiro grau, então a mamografia pode ser iniciada mais precocemente. Então a gente indica, em geral, 10 anos antes da idade em que a parente, né, a mãe ou irmã, apresentaram câncer de mama. Então quer dizer, doutora, que a mulher fazendo o autoexame uma vez por mês, sempre após o período menstrual, isso aí já pode garantir uma certa tranquilidade no que diz respeito à detecção de um possível nódulo? O autoexame ele vai representar a tua responsabilidade aí de poder achar alguma coisa, principalmente se você for jovem e não tiver ainda na tua rotina dos exames de imagem. Então, acho que vale frisar que os nódulos mamários eles são comuns, eles vão comprometer principalmente as mulheres mais jovens e na maioria das vezes vai ser totalmente benigna. Então, uma vez que você fez o autoexame e achou o nódulo, você não deve ficar angustiada, mas você deve procurar o seu médico o mais prontamente possível,
Por quê? Porque ele vai te acalmar. E em segundo, nos casos que for necessário, ele já vai submeter você a outros exames e, se for possível, a algum tratamento adequado. Então, vai ser a conduta mais segura para você. Então tá aí, conversamos com a doutora Gisele Mello, que esclareceu um pouco mais sobre a questão dos nódulos nos seios. Obrigado.